Olá. Fala, papai. Fala, Pedrão. Pedro, tô te devendo tua blusa, hein? Lívia. Mestre, cadê você, mestre? Fala, Val. Do cross training. Acho que não lembro se você recebeu. Ah, mestre Dragos. Chamei aí, mestre. Ah, baixa um pouquinho aí, que você tá aparecendo a metade do seu rosto. Isso. Tá. E Tá aí? bom agora? Aí, ó. Perfeito. Melhor lugar, né? Pra fazer uma Ah, live. melhor lugar, não é em casa, não? Não, e outra coisa, pra deixar o pessoal com saudade aí também. Tem o Paulo da Luísa, Willy, Pedro Santiago, tá todo mundo aí na live. Lívia também, Felipe. Som tá ok, Valnei? Ótimo. Fala um pouquinho aí, Dragos, pro Valnei dar um feedback. Oi, tudo bom, galera? Está ouvindo, Valnei? Está ouvindo? Tá ouvindo. Vamos lá. Val, Vou colocar o cabo que acho que é mais tranquilo. Não, tá ótimo, Dragos. Tá ótimo. Tá Pode deixar ótimo? com fome. Tá bom, Tá ótimo, tá bom. Qualquer coisa tu me fala, tá? tá bom. Val, Tá bom. Vamos começar, tá? Só um recado, pessoal. Fala, Lu! Tá ótimo. Valeu, Vanei. Pessoal, todas as lives estão no nosso YouTube e lá no nosso Facebook, tá bom? Após a live, a gente faz a edição e coloca lá. Quem tiver. Tá bom, Valnei. Mestre, vamos lá que eu vou começar. Eu sei que vão vir várias perguntas para a gente aproveitar o tempo. A gente estava com um cenário assim bem diferente para vocês, porque mudaram as categorias e todo mundo teve que se adequar às categorias e você estava com um nível de agenda muito intenso, né? Antes pandemia, né? Acho que você, não lembro se a última viagem que você fez foi Roma, né? E aí eu queria que você comparasse assim os dois cenários. O que a gente é uma na verdade eu não sei o futuro, né? Mas o cenário que estava antes, aí as Olimpíadas foram canceladas. E o que você acha vem para o futuro aí para no cenário do LPO de alto rendimento mesmo? Bom, uma pergunta um pouquinho complexa, que tu falou de categorias, não? Em termos de categorias, por exemplo, quando eu comecei levantando em peso, tinha 10 categorias masculinas, não? Em dia de hoje temos 20 categorias, então o número de praticantes aumentou, porque se prepara cada vez mais gente para a mesma categoria, então os campeonatos mundiais cresceram muito, então o volume de trabalho também cresceu muito, entendeu? Por exemplo, na Romênia, naquele tempo, tinha o campeonato nacional por equipes, era muito bacana, acho que é uma competição, modelo e tudo isso é a melhor coisa para você estimular o número de atletas, porque a equipe tem que ser completa 10 pessoas, no masculino, não? E agora vai ter 10 no masculino e 10 no feminino. Então, se você traz menos atletas, apesar que você tem um valor muito maior, por aí vai, mas tu perde muito pontos. Então, isso estimulava muito para ter atletas e por aí vai. E simplesmente tu traz mais atletas, traz 20 e trabalha em dobro, tem que ter mais gente, tem que ter olhar mais gente.
Então, em função disso, esse crescimento das categorias, e é todo mundo em função do fato que as categorias são muito ruins distribuídas, muito mal distribuídas as categorias, não? E, em geral, tudo que fazia o ex-presidente da Federação Internacional é um pouquinho ultrapassado, ruim, por aí vai. E a gente estava esperando depois dos Jogos Olímpicos outras categorias, uma mudança, uma nova mudança de categorias, que sei lá quando vai acontecer, que pode até se não passam Jogos Olímpicos, o sistema de qualificação já é tudo montado para isso, aí não tem como fazer a mudança dessas categorias, não? Infelizmente vamos ter que aguentar mais um ano essas categorias, não? E vamos ver o que vai acontecer depois dos Jogos Olímpicos em função das categorias, não? Então a gente tinha esse planejamento tudo feito em cima das categorias que a gente tem em dia de hoje, e em dia de hoje sumiu tudo o planejamento, porque ninguém não sabe nem se vai ter 100% de Jogos Olímpicos ano que vem. É verdade, é verdade. E eu estava me planejando aqui para essa live, e eu fiquei pensando que você tem uma vida bem diferente da gente. Você passou por um país que teve guerra, né? Infelizmente, a nossa história é feita assim. E a gente tem um cenário aqui que a gente tem na verdade, a gente tem uma guerra da saúde contra uma coisa que a gente não vê, mas eu acredito que a sua visão seja bem diferente dos brasileiros. Você pode falar um pouquinho o que você vê aí dentro do nosso cenário da educação física mesmo, a pandemia? Aquelas coisas são coisas que vêm por mal, coisas que vêm por bem. Eu por exemplo, imagina, a única semana que eu não treinei na minha vida como atleta foi naquela semana em 86, quando eu tive a explosão no Chernobyl. Como a gente está do lado da Ucrânia, e a gente estava esperando em qual lugar vai bater o vento, não? Porque se batia na direção da Armênia, a gente era acabado. Aí bateu do outro lado, para a Bielorrússia. Graças a Deus, a gente se salvou dessa vez. Aí foi uma semana cheia de reflexões, não? Porque, olha só, tua vida vai embora, essas coisas de planificação que a gente está fazendo, e afinal de contas, que conta é a nossa saúde, nossa vida, não? Então, esse é um momento agora também de reflexão, porque como a atividade em si está parada, pode existir a possibilidade de se reestruturar o esporte. O Ministério do Esporte, essas secretarias maravilhosas do esporte que não existem, é uma oportunidade única de reorganizar tudo isso. Programa Bolsa Atleta, por exemplo. É uma oportunidade única, mas como é aqui no Brasil se trabalha desse jeito, eu acho que vai ser perdida também essa oportunidade de... Aí depois um cara pegar machado, aí quebrar mais uma coisa, aí em vez de fazer as coisas bem, com delicadeza, respeitando os sentimentos humanos, não, deixa para lá, depois corte tudo, entendeu? Porque a estrutura do esporte brasileiro não tem como funcionar. E ela se tornou, em dia de hoje, toda essa estrutura, todo esse dinheiro que se gasta a nível federal, a nível municipal, e uma estrutura para ganhar votos. Então, em dia de hoje, gente, o que aconteceu? Com todo respeito, a gente tem que cuidar desses grupos. Temos que cuidar e por aí vai. Mas a importante é na Vila Olímpica, uma ação... E é o grupo de terceira idade, o grupo com mais deficiência, porque esse é o grupo que dá votos. A gente é muito mais interessante ter aquelas senhoras lá atrair cada vez mais uma aula de hidroginástica do que ter crianças nadando, de que fazendo atletismo. É muito melhor, isso dá voto, criança não dá voto, certo? Então, isso foi programado em dia de hoje, todas essas coisas são para dar o voto. Não é para trabalhar o esporte, não para trabalhar a educação, e por aí vai. E até que não vai ser mudado isso, esse sistema, não vão aparecer gente que vão ter que cuidar também do esporte. Porque o esporte, veja bem, Ana, já pegou tudo.
Tipo, aquela senhora fazem esporte. Atividade física é esporte. Então, quem cuida disso, dessa atividade, é a Secretaria de Esporte. Entendeu? Então, tudo é esporte. Não é por aí, não? Eu acho que não é por aí, não. Lá em 2000, a gente se conheceu antes, né? Mas a gente efetivou mesmo no início de 2013, né? Nosso trabalho junto e tal. E é uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, que o pontapé inicial para mim de continuar o trabalho com você é que você não forma. Eu vim do futebol e sabe a realidade do futebol feminino. Acho que até hoje não tem realidade, né? Melhorou um pouquinho, mas não tem. Você forma cidadãos. A gente teve o exemplo do Gabriel esse ano. Quantas faculdades públicas ele passou, né? E aí você prepara o cara pro pós, né? Pós-aposentadoria. Por mais que ele seja nível nacional, nível internacional, a gente vê um resultado e como é importante isso, porque as pessoas separam a educação do esporte. Na verdade, a gente tem que unificar os dois, né? E para a galera assim que a gente atendeu, a gente estava caminhando para a sexta turma de LPO, né? Mas paramos aí na quinta por causa da epidemia. O que você orienta para ele, como ele formar um cidadão? Na verdade, a gente ensina ele a formar muita coisa, a gente dá muito mais informação. Na verdade, eu não falo que a gente não dá informação, a gente dá uma formação para as pessoas. Mas eu vejo que o profissional sai muito engessado porque a gente veio desse conceito educacional. O que você assim orienta, o que acha ideal? Tem gente que nunca fez a nossa formação, então a gente tem que polarizar o conhecimento, né? A gente tem que crescer e não vamos esquecer que os primeiros cursos da Federação do Levantamento de Peso do Estado do Rio de Janeiro, os primeiros cursos que eu dei foram cursos gratuitos. A gente não cobrava para o aluno. Era um curso de 2 dias, mesma coisa, não eram cobrados. Era só em prole disso, não? Quando começaram a aparecer esses cursos aí aproveitamos também para levantar recursos para sustentar nossa atividade. Então, o que está acontecendo? Países como Estados Unidos, como a própria Romênia, a gente não precisa de ter o CREF para ser treinador, certo? Então, qualquer pessoa pode ser treinador. Lógico, lá está na Romênia, nos Estados Unidos, a pessoa faz um curso, está subindo, não? A sua qualificação profissional e a sua remuneração, que uma é dizer que tu tem não sei quanto de escola e por aí vai. Tirando a parte vocacional, que acontece? Tem gente que vai ter mais talento, mas gosta de levantar de peso, aí está em um estado que é muito longe, é muito difícil acesso, um gasto muito grande, por exemplo, para ele vir, ficar no Rio, ou sei lá, São Paulo, sei lá onde que ele vir para participar aprender levantamento de peso. Então ele aprende em uns cursos esporádicos, mais um amigo que tem um vizinho, que tem um primo, que tem um conhecido que fez levantamento, aí se transmite alguma coisa, entendeu? Que bom que existe essa pessoa, que bom que existe essa pessoa que gosta disso e faz. Agora depende de cada pessoa, entendeu? Autodidata, subir e ter a decência de não machucar as pessoas, não trabalhar com o estilo de cobaia, não? Tipo, pô, o cara aguentou 100 quilos, vamos colocar 120, porque, sei lá, vamos ver se aguenta, não? Então, ele tem uma ética profissional e um bom profissional de educação física, e ele vai conseguir evitar essas coisas. E a parte mais importante, Ana, é que nenhum profissional, nenhum treinador de educação física gosta de trabalhar em conjunto, certo? Tipo, são 3, 4, são cidades onde é tão óbvio isso, própria tua cidade, não? Brasília. A Ana é de Brasília, gente, não é do Rio. Ela tenta sotaque carioca, mas eu sei que ela é de Brasília.
Aí, por exemplo, Brasília, tem inúmeros pessoas lá fazendo levantamento de peso, inúmeros boxes, não se juntam para fazer um campeonato. Cada um separa. E aí se perde. O conhecimento vai na base disso, ele vai crescer a experiência na base disso, de contatos. Se tu tem um contato, só TV, soco na pessoa, aí vai embora, entendeu? Infelizmente que acontece isso, os profissionais eles separam porque começam na concorrência, eu sei mais do que o outro, então vou ter mais alunos, vou ganhar. Isso na base de adulto até que é bacana, mas na base de criança já complica, não? Já complica muito. Em geral, nenhum atleta, nenhum aluno desses cursos de levantamento de peso, de, sei lá, cursos que tem essa disciplina, nenhum deles trabalham com crianças júnior. Absolutamente nenhum. Se faz isso para se receber dinheiro e tal. Então, para a atividade em si, é muito complicado, porque a pessoa se formou, faz um estágio, não sei o quê, mas quer que você paga ele para trabalhar com as crianças. Cara, é uma aprendizagem, esse é o estágio de verdade, seria como uma residência na medicina, não? É lá que ele vai aprender de verdade a trabalhar, entendeu? Aí o cara nunca trabalhou com crianças, nunca treinou ninguém, nenhuma criança na vida, aí já vai treinando adultos, não sei, mas, infelizmente, se perde muito nisso esse aprendizagem, não, que a gente tem. Porque a aprendizagem que você tem com as crianças, com o júnior, estilo de treinamento que tu tem com eles, é diferente do estilo que tu tem com adultos, totalmente diferente, do abordagem que você tem com adultos, não? É totalmente diferente. E eles vão perdendo isso. Não tem essa experiência, entendeu? E não gostam, não tem paciência, não é pago. Então, para piorar, educação física agora ensino à distância. Então, aí piorou mais ainda. Como tu vai treinar pessoas ensino à distância? Não tem como, né? Educar à distância é meio complicado, né? Vamos ver se eu consigo ajustar aqui um raciocínio. Quando a gente fez a proposta de escola de treinadores, que a gente demorou para lançar, né? Aí eu falei, quanto tempo leva para formar alguém? Você falou 3. Eu falei, não, dá 3 anos. Eu falei, não, menos. Aí você, 2 anos. Aí eu falei, não dá 2 anos. Manter uma turma, logística e tal. E aí você, 1 ano. Eu falei, não, é muito. Aí você perdeu a paciência comigo. Aí ele falou, Ana, escolhe e aí eu me adequo, né? Eu acho a nossa formação bem extensa e bem pesada, mas a educação física é muito generalista, né? A gente já sai com dificuldade do base de treino, que é um treinamento de força, de musculação. Agora as faculdades estão até fazendo algumas coisas como treinamento funcional e tal, mas ela é muito generalista, né? E aí, como salvação, assim, salvação entre aspas, né? Do esporte, você acha que tinha que ser especialista mesmo? A formação? Então, tem que ter uma escola de LPO, uma escola de futebol, como a CBF está tentando fazer. Não, isso que está acontecendo, Ana, é o reflexo do sistema que não existe esportivo. Não existe esse tipo de sistema, então esse é o reflexo, esses sobradinhos que estamos tendo, até a nível do Comitê Olímpico Brasileiro, e por aí, isso é sobradinho, não? Então, não se faz assim as coisas. Então, o que acontece eu acho a programação didática rumena muito boa. Você faz a educação física há 3 anos, você se forma, você é professor de educação física, e depois você entra na escola de treinadores para se tornar treinador. Eu acho a melhor coisa. Mas você é treinador de quê? De aquela modalidade onde você entra. Tu pode fazer 20 escolas de treinadores de 20 modalidades diferentes, mas você tem que fazer essas escolas. Aí a pessoa que acaba a escola é treinador de tudo, certo? Treinador de tudo.
Então tem que se especializar, as pessoas não estão, depois correm atrás para se especializar, mas como não é muito bem organizado isso, infelizmente a gente peca muito com isso. Aquele ano do bacharelo, para dizer assim, pô, o cara é formado para todo tipo como chama, de esporte, não? Ele é treinador de quê? Então, aí é típico aqui no Brasil, se tenta fazer uma coisa boa e se está generalizando, em vez de, infelizmente, não, esporte é democracia, não, esporte não é democracia, temos o imperador, que é o primeiro lugar, entendeu? Temos o duque, que é segundo lugar, temos os conte, que é terceiro lugar, e por aí vai, não? Infelizmente não existe isso. Então tu tem que dar para quem merece e ir atrás desses resultados de quem merece, infelizmente é assim mesmo. Que a gente tem muito, que eu vi muito aqui na educação física, uma mistura, como eu falo, ela vem do sistema, entendeu? Então, qualquer professor de educação física, ele é apto para treinar qualquer coisa. Se tem uma oportunidade no futebol, ele se joga no futebol. Se tem na luta, se joga na luta. Vamos no crossfit, que não deu certo nem no futebol, nem na luta. Boa, levantar de peso. Pô, eu vou ser muito bom em isso, cara. Eu sento, porque eu não fui bom em nada. Mas vou ser bom em levantar de peso. Por aí vai. Infelizmente, se confunde isso tudo, não? E a experiência biomecânica que esses atletas estão trazendo, experiência biomecânica através da própria experiência, como eles foram crescidos, eles vão trazer essa experiência no levantamento de peso. E isso vai influenciar do ponto de vista negativo. Porque eles já são especializados. Alguém que fez natação, atletismo, luta, por aí vai, ele vai transmitir isso também no levantamento de peso. Então o cara, mas o pior acho que é o atletismo, não? Porque, e te pergunte por que o atletismo brasileiro não tem resultados. O atletismo brasileiro vai ter resultados que qualquer treinador de atletismo, especialista em maratona, em lançamentos, em saltos, corrida de rua e por aí vai. Todos sabem de tudo. Aí, Aranco se torna quê? Arremesso de barra. Pô, tranquilão, pô, que isso? Eu já sei como funciona, entendeu? Pô, tem mais 40 modalidades lá que eu estou dominando, uma a mais, pô, tranquilo. Então, luta, pô, pegou na turca, jogo assim, pô, tranquilo, não é barra, é peso, entendeu? Já sei, já entendo como é que é isso. Então, as personagens, como eu falo, não existem essas personagens, tem que ser, mas eles têm que voltar devagar, é um processo muito contínuo, entendeu? E o atletismo, infelizmente, traz para nós um exemplo muito negativo nisso, que são as corridas de rua. Então o Brasil tinha uma elite de corredores, Vanderlei, pô, tinha uma elite de corredores. Chegavam os brasileiros, eles vão ganhar, a gente tinha recordista de maratona e por aí vai. Sumiram. Quando começaram a crescer as corridas de rua, acabou. Não temos mais elite de corredores. Então, você te pergunta, pô, onde foram essas pessoas? Acabaram? Acabaram, porque os treinadores agora estão ganhando muito mais, dando treino de corrida de rua. De noite por dia apareceram 1 milhão de pessoas que estão dando corrida de rua, treinadores e por aí vai. E, infelizmente, cadê nossa elite? Não vamos falar de dinheiro, porque mais dinheiro que atletismo tiver, mais que eles ganham. Pô, atletismo, imagina, tu ganha um prêmio na maratona do Boston, do Berlim, ganha um dineirão, Nova York, por aí vai. Então, não vamos falar de dinheiro, que não é dinheiro. Mas a óptica disso é, voltando também na outra pergunta que tu me fiz, um treinador também de atletismo falou para mim, pô, cara, tinha que pegar esses caras de canavial, mandar eles correr, que esses caras ganham maratona fácil. Olha a óptica que o cara tem, entendeu? Olha, esporte é uma coisa bem mecânica, robótica, uma pessoa totalmente ignorante vai ganhar, porque é fácil gesto motor, vai correr. Não é fácil correr, tem que saber, pô. Não é fácil correr. Por isso a gente não ganha, porque a gente não tem medalha nos 100 metros. Está dizendo que nossos meninos... mas naquela iniciação lá atrás, a pisada dele, o braço, sei lá, tronco, aqueles milímetros lá atrás que o treinador não tinha capacidade,
para corrigir, para ensinar e por aí vai, vão pegar preço lá na frente. E nós não temos medalha nos 100 metros, nos 200, já acabaram essas medalhas também. Porque se tornou tudo muito fácil, é muito fácil. Qualquer treinador, pô, isso é muito fácil, fiz faculdade. Eu já sei, já fiz faculdade, já fiz atletismo, já. Cara, o Rodolfo está pedindo a segunda edição da formação de treinadores com nível internacional. Calma, Rodolfo. Isso é um projeto que a gente tem, mas a gente tem que... O que significa nível internacional? Chamar um amigo seu lá da Romênia. Ah, tá. Entendeu? Tá. A Bárbara... Mas por que Rodolfo precisa de nível internacional? Já tem um, né? Não, não estou falando de mim, mas ele treinou quem? Vai servir para quê? Para escrever livros? Eu estou dizendo, o Rodolfo não traz lá 10 crianças lá na próxima competição? Para que serve nível internacional? Assim, para o bem-estar, para aumentar o conhecimento, o know-how. Tem que fazer uma coisa prática, entendeu? A Bárbara levantou aqui uma bola que a gente sempre fala muito isso, que é muita gente ministra cursos, né, sem ter o know do LPO, né? E você sempre falou que se for para o CrossFit, atende bem, né? Mas você pensar... A Jaque tá zoando, mas o romeno... mais internacional que o romeno, impossível, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né? Você identificou muito isso na educação física. A educação física no Brasil ela ficou uma teoria rasgada, né? E se distancia cada vez mais da prática. A prática ela ficou muito engessada. Vide aí algumas pessoas que estão sofrendo, alguns profissionais de educação física estão sofrendo para manter uma renda nesse confinamento social, né? Que é um confinamento, na verdade, voluntário e tal, em algumas cidades, mas as pessoas estão batendo cabeça com a falta de como ingressar um treinamento fora da academia, né? E aí, fala um pouquinho dessa lacuna que você acha que a teoria do Brasil, ela cresceu bastante, mas a prática continua muito capenga, né? Essa transferência parece também no treinamento, não? Acúmulo, transferência, resultados, não? Então, parece que é mais fácil ficar no primeiro estágio, no acúmulo, não? Aí você acumula informação, você se torna Google Coach, repete exatamente que faz bem isso, aí você faz uma cara bem assim, tipo compenetrada, aí convence as pessoas. Por exemplo, se a gente pega uns vendedores famosos de, vamos dizer, indústria de automobilismo, farmácia, pô, esses caras vão dar uns treinos fabulosos na indústria fitness, entendeu? O cara, imagina, te vende um remédio que pode matar uma... Pô, o cara transmite isso, aí ele aprende esse negócio de treino no Google, tranquilinho, pô, o cara nunca viu uma coisa química na vida dele, mas te fala toda a fórmula do remédio, entendeu? Te fala todo. Parece que ele não sabe, nunca viu, nem entende lá que está aí, mas ele vai transmitir na forma. Então, em dia de hoje, a gente separou muito isso. Tem pessoas que estão se especializando mais dar curso teórico, não sei o quê, eles são bem-sucedidos nisso, transmitem muito bem e tal. E parte prática. O problema é que essas pessoas da parte teórica, eles não falam da parte prática. Quem fica na parte prática, mas o cara lá, mas ele não entende, ele não tem doutorado, ele não escreveu livro, ele não escreveu o artigo. Você tem que decidir, você ganha medalhas ou escreve livro, o artigo. Para tu fazer os dois, é complicado em qualquer esporte, entendeu? Se tu me diz desses grandes treinadores,
que escreveram livros disso? Ninguém. Uma pessoa é bem teórica, faz isso não sei o quê, beleza? E a parte prática. Aí como se faz isso, essa transmissão, infelizmente está no ar, não? Ficou muito no ar e depende de cada um. E a verdade depende da experiência esportiva de cada um, não tem jeito. Como eu falo, a experiência, infelizmente, vai influenciar decisivo. Gente, para você entender, teu atleta, o atleta bom, que também tu tem teus desastres, não? Teus atletas levantam como é você. Tu tem um estilo, é teu estilo de levantar. Se você era ruim de arranco, era bom de arremesso, teus atletas vão ser ruins de arranco, é bom de arremesso. Se você não arremessava bem, teus atletas não vão arremessar bem. Entendeu? Se tu era muito rápido, e não sei o que, teus atletas vão ser muito rápidos. Isso é claro, você traz isso, entendeu? E na parte de vista técnica, e no Brasil, para piorar as coisas, nessas modalidades de força, infelizmente, quem gosta, quem sente afinidade, quem aprofunda muito isso, confunde muito isso com anabolizantes. O uso do anabolizantes é indiscriminado na academia. Parece que as leis que proíbem o uso dessas substâncias acabam na porta da academia. Acabam na porta da academia, o cara pode vender qualquer coisa, entendeu? Promoção, temos hoje tal, R$2, entendeu? Acaba aí, não é por aí. Então, muitas vezes essas pessoas, mas eu cresci tanto de peso, meu aluno cresceu tanto de peso, aí tomou só um pouco de oxandrolona, não tomou muito, entendeu? Mas, aí não existe isso, entendeu? Então, mas o meu demorou tanto, aí tu olha assim, tadinho, tá vendo? O cara não é bom, não sabe de nada, o meu aluno subiu tanto tomando só um pouco de oxandrolona. Então, infelizmente, com esse uso indiscriminado do anabolizante, é difícil explicar para as pessoas vários conceitos do esporte saudável, do esporte como é em dia de hoje, sem tomar nada, entendeu? É muito complicado você ensinar isso às pessoas, entendeu? Porque você tomar alguma coisa, mete peso lá, tem uma biomecânica razoável, o peso vai aumentar com certeza, entendeu? Aí você fala, vamos lá no brasileiro, vamos. Mas tem antidoping. Tô com o ombro machucado. Aí não vamos. Drago, o Pedro levantou uma bola aqui interessante, porque é muito difícil o relato dele do CrossFit, é muito difícil eles conseguirem trazer crianças, né? E você está um tempão aqui no Brasil, formando atletas, e você mesmo fala, né, que as gerações mudaram muito, vão até ministrar aula sobre gerações, como se comunicar com as gerações. Fala um pouquinho dessa mudança de perfil de atleta que você tem, que você tinha no início e como está hoje. Foi uma coisa engraçada que o Brasil era mais pobre quando eu cheguei aqui, não, em 2002. Então, pessoas gostavam do esporte, até queriam na carreira, mas estavam mais calmos com dinheiro, não? As pessoas, as famílias ficavam muito felizes que os filhos estudavam. Estou dizendo de baixa renda, não? As pessoas de baixa renda. Aí eles aprofundavam muito melhor, mais tempo e por aí vai. Em dia de hoje, já tem pessoas que têm uma renda boa, se apressam. É uma pressão geral de ganhar muito rápido dinheiro, e por aí vai. Então, esporte, o conceito de esporte que é para o pobre, para o rico, isso não importa. E é o mesmo, você tem que ser generoso com o teu corpo e treinar, você ser disposto a gastar energia, entendeu? Porque isso volta para você sei lá, como uma endorfina e outras coisas hormonais que estão explicadas, mas é o prazer, o bem-estar que te faz isso, como criança, estou dizendo. Então, em dia de hoje, aumentou muito a carga horária. Por exemplo, um melhor dia de treino que eu tinha com as crianças era sábado, de manhã, porque não tinha escola. Aí de manhã, treinava todo mundo muito bem, muito bem. A gente até era dia de teste porque era tudo mais de cansado, depois ficavam tranquilos o dia inteiro.
Aí um dia chegou num treino, tinha 2 caras, aí tem um monte de cursos, tem um monte de aulas, não sei o quê, acabou isso, não, os meninos não mais têm tempo, não, em dia de hoje se estuda muito, as pessoas estudam muito em dia de hoje, certo? E as crianças que não querem estudar, infelizmente, isso vão ser muito prejudicados. Conhecimento cognitivo, tu fala, faz assim, o cara fala, sim, mas não entende o que tu falou. Ele também não se entende, ele não consegue falar com o corpo dele para se analisar e completar o que você pediu a ele fazer, o gesto motor. Existe também uma óptica aqui clara que vai mudar dinheiro para gente pobre e vão se matar lá correndo, treinando. Isso não vai fazer campeão olímpico, entendeu? O menino é muito legal porque é humilde. A gente não precisa de gente humilde. Pode ser modesto, bem educado. O cara humilde nunca vai ser medalhista olímpico. Nunca. O cara humilde é humilde. Ele não pode ser medalhista olímpico, que é humilde, não tem como ser. Como assim ele vai ganhar dos outros? Pô, o cara é humilde, não tem como ganhar dos outros. Vai ficar mal para ele, entendeu? Então, em dia de hoje, a gente ficou assim no meio termo, tipo, aí era muito mais fácil bolsas para os alunos, não? Muito mais fácil. Pô, tinha bolsa na faculdade, muitas bolsas na faculdade. Então, no dia de hoje sumiu isso totalmente. Me lembro lá no Uniswam, a Jaqueline tinha que competir lá nos Jogos Olímpicos, o cara pedia para ela sábado fazer não sei o quê, vou competir nos Jogos Olímpicos, não me interessa. Como esse professor, ela fazendo educação física, fala isso? Uma abordagem das faculdades horrível, e dos profissionais envolvidos, entendeu? Então, infelizmente, a gente perdeu isso também. E, por exemplo, você falou do Gabriel. Gabriel já fiz um 170 com 18 anos, aí eu treinava muito bem nas férias, porque depois que começava a escola, eu acabava o treino do menino. Então, eu treinava 2 meses por ano. E mais um mês lá na metade do... Esse era o treino do Gabriel. Então, infelizmente, o menino que poderia fazer muito mais de 200, está mais... A evolução dele foi muito boa. Então, em dia de hoje, o que a gente tem? Que a gente espera que tem, que a gente está atrás de meninos, pessoas, crianças, que tem um entendimento da família de fazer esporte e que eles gostam de fazer esporte. Porque é muito difícil o Pedro pedir para uma criança fazer o esporte, independente se é levantamento, se é CrossFit Kids. Se ele não quer, criança não quer. Então, é muito complicado fazer isso. Mas crianças que gostam mesmo do esporte, precisam disso, não sei o que, eles vão fazer. E as famílias, vai estudar das 7 às 5 da tarde, das 7 da manhã às 5 da tarde. Depois faz mais 1h30 do esporte, de treino. Pô, mas no final de contas vai dar quem nisso que... Mas tu está vendo a criança tendo notas boas, ter uma boa evolução na escola, mais ou menos, quase não passa. Pô, meu irmão, então não vai passar o vestibular, não vai estressar a criança tanto, entendeu? Deixa ele estudar bem, deixa fazer esporte. Então, e as famílias, tem muitas famílias pobres, a criança vem séria, treina, os pais são felizes que ele começou a se tornar uma criança disciplinado, estuda, não dá mais problemas. Aí estão felicíssimos, não precisam de dinheiro, porque todo mundo fala de dinheiro, entendeu? Mas isso no começo e por aí vai, não é dinheiro, entendeu? E é um entendimento que as famílias têm, é um entendimento dos profissionais de educação física, que essa história de comprar as crianças acabou já, porque acabou dinheiro. Quem tem dinheiro agora? E a gente sofre preconceito também, porque aqui no Brasil fazer treino de força é complicado, né? É meio cultural, né? Não, esse negócio do preconceito é uma das hipocrisias típicas aqui, entendeu? Porque se eu falo amanhã que vou fazer uma seleção para as crianças de 13 anos, na minha escola de levantamento de peso, eu vou dar uma bolsa de R$2.000 para cada um, e se ganha a medalha com 17 anos, vai ganhar não sei o quê, e vamos numa excursão na Europa, e vamos... Pô, meu irmão, é fila. É fila. Acaba tudo, o preconceito acaba em um segundo, entendeu?
mais ou menos todo mundo quer que o filho jogue futebol, que o filho faz alguma coisa que não vai ser melhor recompensado. Quem gosta do esporte mesmo, não? Aí quem fica perdido, que esporte eu faço? Aí, bum, cai no levantamento. Beleza, entendeu? Aí, lógico, existe isso, só que como isso, em dia de hoje a gente não se preocupa mais com isso, entendeu? Se os pais têm essa visão e as crianças ficam também nisso, o problema é deles, porque, Ana, quero deixar claro para todo mundo aqui, minha mãe e meu pai não me permitiram fazer levantamento de peso. Eles não me levaram para fazer levantamento de peso, certo? Eles não me apoiaram em nenhum momento para fazer levantamento de peso, mas em nenhum momento apoiaram a Dragos, mas não levaram o filho deles, mas o levantamento não. É sempre discussões, eu sempre tinha que pegar notas muito altas no colégio, senão me proibia, como é que chama, treinar e por aí vai. Então, se a criança quer, ele faz preconceito. Preconceito de quem? As crianças são super obedientes. Por exemplo, a mãe fala, você não pode mais sair de casa, você não pode mais treinar. Aí, sábado, a mina vai no baile. Pô, obediente pra caramba, é? Entendeu? Tipo, preconceito, isso as pessoas seguem onde eles querem seguir. E as crianças estão seguindo, os jovens estão seguindo onde eles... eu quis fazer esporte, mas a mamãe não deixou, que vou ficar muito mal. Por quê? Porque eu não quero fazer esporte, entendeu? Mestre, pensando no retorno do LPO, vamos botar um cenário bem bonitinho, imaginário. Em agosto a gente retorna. Eu sei que o seu calendário é um calendário internacional, mas vamos botar em situação aí que dos nossos alunos das nossas formações, que tem um atleta ou treina as crianças, a gente tem as meninas, acho que a Patrícia, né, treina bastante crianças. O que você recomenda nesse retorno? Como voltar? Voltar com calma, esquecer essa coisa de resultados e por aí vai. Voltar com calma, fazer uma adaptação muito tranquila, entendeu? Voltar a brincar muito com as crianças, aproveitar efetivamente esse fato que está todo mundo saudável, que as famílias estão bem, esperamos, não, que as famílias estão bem, não, quando eles vão voltar. Nada de preocupação, que daqui a pouco chega Campeonato Brasileiro, aí eu tenho que demonstrar que... gente, é um momento que não tem que demonstrar mais nada. O simples fato que você está vivo e saudável já está demonstrando que tu está bem. Então, não precisa demonstrar mais nada, entendeu? Então, quem volta mesmo, sem fazer nada efetivamente, sem problema nenhum. E esse período, por exemplo, hoje com o levantamento de peso é um pouquinho mais difícil, por exemplo, dar treinos online, ou essas coisas que... um material específico, a dificuldade, por aí vai. Mas falando especialmente das crianças e das pessoas que têm um mínimo de gosto, também possibilidade, trabalham a parte técnica muito mais. Essa época você aprofunda muito mais, faz um estudo mais com a barra, brincam, que isso vai ser impagável na hora de volta, não? A hora que vão voltar, isso vai ser muito bom. Legal, legal. E na parte de alto rendimento? A parte do alto rendimento, infelizmente, para nós, mais com as mudanças que acontecem na Federação Internacional, mais com esse isolamento que a gente tem, e eu não espero mais nada de legal, entendeu? Vamos lá ganhar tal lugar. Porque em dia de hoje, quem vai naquele país para fazer controle antidoping? Ninguém. Não se faz mais controle antidoping nesse tempo, esses países, e por aí vai. Aí as pessoas que eu falei de doping, falei, não faz na academia, mas está vendo? Eu tenho razão para... Então, quem tem isso generalizado a nível do governo, no dia de hoje, imagina, infelizmente a gente vai lá, atletas que tu estava lá perto, vai ver eles assim, em cima, meu Deus do céu, como melhoraram, todo mundo chorando de coronavírus, esse cara vai estar explodindo aqui, entendeu? Infelizmente, o cenário internacional para mim é isso, e são claros os países que vão aparecer muito bem, não? Parabéns, Leonardo. Vamos te dizer depois que a metodologia
que fizeram testes sexta-feira, por isso, ondularam a carga. Ondularam a carga, e você, tipo assim, olha, tipo, eu não sei ondular a carga, eu não faço isso, não faço, por isso eu não tenho esses resultados, entendeu? Aí, paciência. Ô, mestre, a gente estamos aí com corona turbinado, turbinando atletas. Estamos com muitos amigos aí que já fizeram nossos cursos na live. Vamos fazer uma projeção, que lá no início você falou assim, a gente precisa fazer planejamento e tal. E fala um pouquinho assim, qual seria um cenário ideal, vamos falar de estado, né? Para o Rio de Janeiro produzir mais atletas. E nesse momento, infelizmente, os clubes já estão... E a ideia do clube também, ela ficou perdida também, entendeu? Porque tem clubes onde praticamente a gente não pede nada, ou pede muito pouco. Ter espaço, aí paga um salário lá, R$1.500 para o treinador e por aí vai. Que isso, em função em comparação com o raportado ao orçamento do clube, seria nada. E não querem se envolver, ter ação trabalhistas, ter essa coisa, a legislação brasileira também é super complicada aí nesse sentido, não? Você, por exemplo, pode ir em um lugar, amanhã, por exemplo, o Vasco te deixa lá fazer treino lá, e depois do ano você processar Vasco porque você iria a cada dia a tal horário, eles prometeram que você vai ser pago, aí pode processar. E, infelizmente, é muito ruim a legislação nesse sentido, entendeu? Mas eu acho que o futuro de todos, em dia de hoje, é na parceria. Por exemplo, a gente tem um centro na escola pública, na Silveira Sampaio, e o único centro na escola pública do Brasil, não? A dificuldade, lógico, pagar o treinador, não? Então, se você, por exemplo, propõe uma parceria, o treinador dá esses número de horas, ok? Acaba esse número de horas, e depois ele dá treino personalizado, se incomodar lá dentro, Deus me livre, lá dentro, lá tem um centro fechado, gente, são 100 metros quadrados, fechados, com teto, tipo na sala, um gym, um box, imagina um box de 100 metros quadrados. Então, só lá dentro, entramos só nós, então não tem o menor problema. Então, se você fala, mas não pode, porque é espaço público. Então, do lado não tem dinheiro, e do outro lado se recusam na parceria. Entendeu? Então, eu acho que vai ter que ser na base disso, entendeu? Pessoas que não estão pedindo dinheiro, estão trabalhando as crianças, estão ajudando tudo isso, e acham um meio de se manter também isso. Isso em termos claros. Tipo, vamos ter 100 alunos particulares, 2 crianças. Não, entendeu? Não vai fazer isso, Deus me livre. Mas termos claros isso, vai ter tanto aula e por aí vai. Então isso pode funcionar muito bem, entendeu? Isso vai funcionar. E, como eu falo, se vai ser... dinheiro tem, gente, só que tem que ser estruturado. Não adianta dar dinheiro para... fulano lá do partido, políticos, isso não vai funcionar. Tem que ser bem canalizado e o Estado tem que entender, e o município tem que entender que o dever da Secretaria do Esporte é de trabalhar principalmente todos os esportes olímpicos e paraolímpicos. É o dever isso. É um dever. Temos R$10 por levantamento de peso. Tem que dar R$10 por levantamento de peso. E não precisa de R$10 por levantamento de peso. Se eles dão em algum lugar um apoio na base de espaço, na base de um treinador, na base de alguma coisa, sensacional. Isso que falta, esse diálogo. Não temos nenhum diálogo com esse tipo de pessoas. Por quê? Porque eles não querem isso, entendeu? Não querem o esporte, não querem trabalhar, se apunham. Os caras fazem esse negócio, voto, relatórios, receber o salário e esperam que daqui a 4 anos são mandados embora e chega outros caras que escrevem mesmo relatórios, entendeu? Que relatório não muda, é a mesma merda a cada mês. Então, se eles vão querer mesmo trabalhar com pessoas que são dispostas a investir,
nesse sentido, pô, vai funcionar sem problema nenhum. Entendeu? Esse, para mim, seria futuro. E aquela coisa que a gente está vendo, Ana, por exemplo, esse hospital que foi feito agora no Parque dos Atletas. Iniciativa privada, pum, funciona, bom. E o hospital do município? E o hospital... É típico isso, entendeu? Então, até que não vai entrar mais, vamos dizer, iniciativa privada e nessas estruturas que são acostumadas, que só mamar. Eles funcionam só com dinheiro, mas não com muito dinheiro. Mas precisamos de quanto? Não, de muito dinheiro. Então, estas estruturas públicas, que sejam que são, é muito dinheiro para fazer pouca coisa. Isso em tudo que tu quer. Nem tudo. Tudo que existe no público é assim, é muito dinheiro para pouca coisa. No particular, não, pô, cresce eficiência de noite por dia, mas como, gente? Entendeu? Algum milagre aconteceu em algum lugar. Não? Meu amor, vamos encerrar, tá? Agradecer aí o pessoal, acho que o que você falou foi... O que o pessoal escreveu aí tá bem alinhado, acho que a gente... Não consigo ver, que estou sem óculos. Educação física, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, galera. Muito obrigado e manda um abraço lá que, pô, a gente precisa de gente optimista, a gente ética, a gente bem, a gente que não precisa de gente esperta no esporte. Se você tem um bom coração, você vai subir, que o esporte é uma coisa muito boa, muito limpa. Tá bom? Tá bom? Beijo, Tchau, gente. com Deus. É, Tchau. tudo bom. Tchau.